As manifestações espíritas começaram ali na sociedade parisiense, com mesas girantes. Na verdade, existia um espetáculo que as pessoas faziam ali com as mesas girantes, perguntavam algumas coisas na brincadeira para os espíritos e eram respondidos. Só que a gente estuda muito isso aqui na casa. Tudo é vibração. Se eu estou desafiando a espiritualidade com brincadeiras, com perguntas nada a ver, do lado de lá, quem é que vai estar? Não vai ser espíritos sérios que estarão passando informações sérias. Então, por isso que eu digo que foi um espetáculo. Que era muito, as pessoas iam muito para se divertir, para, de fato, brincar. Tinha nas escolas também. Tinha bastante. Eu participava também dessas brincadeiras lá na infância. Mas lá com Allan Kardec, e ele um professor extremamente culto, ficou intrigado com aquela informação que começou a surgir daquelas mesas girantes. E ele vai até ao local e vê que realmente aquilo estava acontecendo, que não era brincadeira, mas de onde estava, de fato, vindo aquilo. E aí a espiritualidade começa um trabalho com Allan Kardec. Deixa eu pegar as minhas anotações aqui. Ele começa ali a questionar tudo que ele acreditava, porque, como ele era um doutor, uma pessoa extremamente culta, geralmente essas pessoas são o quê? Céticas. Elas não acreditam. Não acreditam naquilo que os olhos não veem. Não acreditam naquilo que a ciência não estava provando na época, porque não era uma época que a gente tinha fatos científicos para provar. Ele começou a questionar, mas a espiritualidade começou a se manifestar em vários pontos do globo, trazendo manifestações, trazendo perguntas, trazendo respostas. E foi aonde ele viu que, de fato, aquilo era real. E, por isso, ele começou a ser o precursor aí do espiritismo para nós. Vamos lá, Fundação do Espiritismo. A obra foi publicada pela editora Dentro, em Paris, inicialmente com 501 perguntas. Nós temos 1.919 perguntas lá. Mas, inicialmente, começou com essas 501 perguntas, né? Perguntas e respostas. A autoria foi o Kardec. O nome dele era Hippolyte Léon Denisard. E ele fez essa organização aí dos espíritos superiores. Por que os espíritos superiores começou a se aproximar dele? Porque viu que ele começou a fazer uma investigação séria. E não para brincadeiras, não para zombeteria, mas sim para entender qual que era o fundamento. Qual que é o conteúdo do Livro dos Espíritos? Aborda temas como Deus, a imortalidade da alma, a reencarnação, a natureza dos espíritos e as leis morais. Quem já leu sabe que lá tem todo o nosso código de conduta, todo o esclarecimento e tira para nós todas as dúvidas. Não é um livro que a gente lê uma vez e já está ok. A gente lê, relê e vê que ainda existe muito a estudar, muito a aprender, muito a se aprofundar. Mas, é claro, já traz para a gente respostas de muitas coisas que nós temos dúvidas. A publicação do início aí do Espiritismo é comemorado todo ano. Com certeza a Federação de São Paulo, semana que vem, vai estar celebrando isso. E a gente nunca tinha feito isso pela casa, então essa foi a intuição de trazer, porque, embora a nossa casa seja de apometria, a base sempre vai ser Allan Kardec. E Allan Kardec fala sobre a doutrina espírita. A verdadeira doutrina espírita está no ensino que os espíritos deram e os conhecimentos que esse ensino comporta. São demais por profundos e extensos para serem adquiridos de qualquer modo. Por isso que eu disse, a gente lê, relê. E nós que somos espíritas estamos estudando o tempo inteiro. Até porque ser espírita não é algo fácil. A gente que trabalha sabe, estamos lidando com vidas. Todas as pessoas aqui que nos procuram, não nos procuram porque elas estão bem. Nos procuram porque algo aconteceu na vida dessa pessoa. E se eu não sei o mínimo
Claro que a gente precisa saber principalmente sobre o amor, porque o trabalho que a gente faz aqui é de doação, é de caridade, é um trabalho voluntário. Tudo que a gente faz aqui na casa é voluntário. Mas se eu não sei o básico do que está acontecendo com aquela pessoa através do estudo, eu não vou conseguir atender aquela pessoa e, principalmente, eu não vou conseguir ter sintonia com uma espiritualidade maior que também quer fazer um trabalho sério para aquela pessoa. Raul Teixeira, né, um grande doutrinador aí, ele fala que ser espírito é para quem é forte, não é para quem quer. Porrada a gente leva o tempo inteiro da espiritualidade, que a gente está o tempo todo em conexão aí com espíritos não tão superiores assim, que a gente baixa um pouquinho a guarda, eles vêm, eles nos atacam. Só que, à medida que a gente detém de autoconhecimento, primeiro de si, mais o conhecimento espiritual, a gente consegue se blindar e administrar isso. E isso a gente traz aqui. Para nós que somos trabalhadores, como aqui tem alguns trabalhadores, eu penso que o trabalho que a gente faz aqui, inclusive, é uma grande fonte de aprendizagem. Porque a gente vê constantemente em cada trabalho como que os nossos sentimentos influenciam, como que os nossos pensamentos influenciam no que acontece ao nosso redor. E por mais que seja muito difícil de aceitar, tudo começa e termina em nós. Sempre. Nós somos responsáveis sempre pela nossa vida. Nosso pensamento é uma antena que capta tudo ao nosso redor. Se eu estou pensando muito negativo, é óbvio que o positivo não vai chegar até a minha vida. Se eu acordo e bato meu dedinho na quina da cama e já xingo, esbravejo, já carrego essa energia para o meu dia, é óbvio que não vai vir a outra energia para o meu lado, porque é uma questão de sintonia, de vibração. E isso, gente, não é algo, de novo, que é vozes da minha cabeça. Isso é física quântica. Né? Tini já explicou isso em várias palestras aqui. É a lei de vibração e está também aí na doutrina espírita explicando isso para a gente. Por isso que é importante a gente ter muita seriedade no que estamos fazendo aqui. E quem está sentado aí, que está nos ouvindo, também vocês que estão. Por quê? Porque vocês vão sair daqui e vão viver o dia a dia de vocês. E não adianta a gente encher o nosso copinho de muito conhecimento se no meu dia a dia eu não consigo aplicar. Se eu não consigo empregar bem o meu tempo. Não adianta eu ouvir que eu tenho que ser uma pessoa amorosa, mas alguém me fecha no trânsito e eu já quero acabar com a raça daquela pessoa. É incoerente. E a gente consegue negar isso de qualquer pessoa que está nos vendo aqui. Mas a gente não nega da espiritualidade porque não tem véu para a espiritualidade que esconde isso. Não tem véu para a espiritualidade, a sintonia que a gente emana e que a gente vai captando. É como se fosse um efeito bumerangue. Vai e volta, vai e volta. E aí? Vocês ficam preocupados ou ficam satisfeitos de saberem o que vocês estão emanando e recebendo de volta? É uma perguntinha para reflexão e é o que o Kardec quis aqui nos ensinar. Tudo bem? Parece que alugou um triplex na cabeça de cada um, estão tão pensativos. Bom, mas vamos lá, continuando falando de Kardec. Não pode ser um estudo adquirido de qualquer modo, que não por um estudo perseverante, feito no silêncio e no recolhimento, que é o voltar para si. Porque só dentro dessa condição se pode observar um número infinito de fatos e particularidades que passam despercebidos ao observador superficial e firmar opinião. A formação acadêmica de Kardec começou ali como professor, pedagogo, autor de manuais educativos, metodologia científica, e ele começou a usar esse pseudônimo de Allan Kardec, porque veio um amigo espiritual e falou para ele que em uma outra existência ele utilizava desse nome. E dizem algumas literaturas espíritas que Chico Xavier foi a reencarnação de Allan Kardec. E eu não duvido, porque o Chico Xavier foi um grande avatar aqui para a gente e que trouxe, de fato, a doutrina não apenas em sua literatura, mas o amor em sua essência. A gente sabe que todas as obras de Chico Xavier
ele não usou os valores para si, e sim para reverter em prol aí das pessoas. Allan Kardec, ele faleceu muito cedo, ele faleceu aos 64 anos, e quando eu fui estudar um pouquinho sobre ele, a história conta que, como ele estava se entregando muito ao trabalho espírita, e é normal, porque, como diz Jesus, né, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, ainda que a gente esteja fazendo um trabalho muito benéfico, existe um desgaste do corpo físico, natural, né? Somos seres humanos encarnados na Terra, que vai sentir os efeitos físicos da Terra. E esse desgaste fez com que ele tivesse ali o infarto. E isso aconteceu antes dele levar para o mundo aí a revista espírita perante a Sociedade Parisiense. Quem recebeu esse título foi a sua esposa, que também trabalhou arduamente com ele, foi uma peça fundamental para que Kardec conseguisse trabalhar. E foi um desejo dele, que mesmo que ele falecesse, ela continuasse a fazer esse trabalho. Tanto que isso aconteceu em meio ao luto. Em menos de uma semana, ela foi lá receber esse título. E nós temos aí que o Livro dos Espíritos e toda a sua codificação já tem milhares e milhares e milhares de exemplares. É a nossa base, com certeza é a nossa base. Vocês sabem quais são as obras de Allan Kardec? Cri, cri. Cadê trabalhadores? Nós temos o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Gênese, Obras Póstumas e Céu e o Inferno. E Código Penal da Vida Futura, né, que tem lá na Gênese também, que é extremamente importante. E o Livro dos Espíritos, que é um livro de perguntas e respostas, ele classificou em temas extremamente relevantes. E fez tudo muito certinho. Tanto que a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, quem que lembra? Cri, cri de novo. Ele pergunta o que é Deus. Porque eu tenho certeza que é a dúvida de todo mundo. Quem é Deus? O que é Deus? Só que, veja, na primeira pergunta, ele não fala quem é Deus. Ele pergunta o que é Deus. Por quê? Porque em nossa ignorância ainda, nós tendemos a acreditar que Deus é uma pessoa, como nós. Mas se a gente parar para pensar que Deus é uma energia que está dentro de nós. É uma energia, fonte criadora de tudo, mas e se essa energia já está em nós? Tanto que nós sabemos que nós temos a centelha divina. Nós já temos isso dentro de nós. Por isso que ele fala, aliás, ele pergunta, quem é Deus? Ele não pergunta quem é. E ali ele já desbanca uma série de questões para a gente. Aqui eu coloquei, né, que o Livro dos Espíritos ele é estruturado em 4 partes. As causas primeiras, que vai explicar como que começou o mundo, as primeiras humanidades, que não foi só Adão e Eva, mas quem quiser vai ter que estudar. Aliado à Gênese, a gente também consegue entender. A Gênese, para quem já conseguiu ler ou começou, é física quântica pura. Tudo é explicado, como eu estou falando para vocês. Então, dá para estudar ali complementando o Livro dos Espíritos com a Gênese, para a gente entender essas causas primeiras. Mundo espiritual ou dos espíritos, que é a nossa verdadeira destinação. A gente está passando por aqui, vivendo 60, 70, 80 anos. Logo, a gente volta à pátria espiritual. As leis morais, porque a gente precisa... Qual que é um dos requisitos do espiritismo? Reforma íntima. Reforma íntima vem do quê? De conduta moral. Entendendo a moralidade, eu já consigo seguir alguns princípios. Por isso que ele vai falando ali sobre as leis morais. Esperanças e consolações. E a obra tem 1.919 perguntas. Aborda temas lógico e racional. Tudo bem? Alguém aqui, para falar de espiritismo, já teve, em algum momento da sua vida, uma intuição
de que não era para fazer alguma coisa e ainda assim insistiu e depois quebrou a cara? Por quê, gente? Porque todos nós estamos conectados à espiritualidade. Através do quê? Da mediunidade. Todos somos médiuns. Uns mais ostensivos, outros menos, um com alguns propósitos de vida, mas todos, sem exceção, todos nós aqui somos médiuns. Mediunidade não é só para quem pensa, eu vou incorporar alguma coisa. Psicografar. Essa intuição, essa capacidade de entrar em conexão com a espiritualidade. Quer ver outra coisa que está conectada à espiritualidade, à mediunidade? Quando a gente chega perto de alguém e a gente não sente aquela coisa boa perto daquela pessoa. A sua intuição está te dizendo ali a vibração que não vai, mas a gente está insistindo. Primeiro, o nosso campo percebeu. Por que o nosso campo percebeu? Porque nós somos mais de lá do que daqui. Porque essa conexão ela existe com a espiritualidade. E através de sermos mais de lá do que daqui, a gente consegue captar. Só que existe aquilo da gente teimar. Tudo que, infelizmente, acontece na nossa vida é porque a gente, muitas vezes, teima, insiste, a intuição está gritando. Mas a gente não presta atenção. Ou, por muitas vezes, estamos vivendo tanto no automático que a gente nem liga mais. E falha naquilo que Jesus Cristo nos ensina. Não temos olhos de ver, ouvidos de ouvir, que são diferentes. São coisas totalmente diferentes. Estou aqui ouvindo, mas não estou prestando atenção. Está na minha cara, mas não estou enxergando. E aí as coisas vão acontecendo. E isto é espiritualidade. Para vocês verem que o espiritismo está em tudo. Aquela irmã da igreja que eu falei, que de repente olha para você, irmã, eu estou vendo isso, aquilo, porque Deus falou comigo. Ela está na igreja. Mas a mediunidade está lá. Na igreja católica, eu fui muitos anos da igreja católica. Existe uma outra situação que é falar na língua dos anjos. Aquilo também é mediunidade, porque você está recebendo. Outra forma de mediunidade, que muita gente às vezes nem pensa que é, mas não tem aquela criança que nasceu e que já tem um dom, que não sabe de onde vem, para pintura, para tocar. Tem um dom muito específico, que ninguém da família tem, mas aquela criança nasceu com aquele dom. Por que será? É mediunidade. Mediunidade pura. Aquela pessoa que já nasce, e hoje a gente vê muito isso, né, com essas crianças que estão nascendo para revolucionar o mundo, para passar pela transição planetária, crianças que já vêm com outros fundamentos, por exemplo, não querer comer carne animal, nada do reino animal. Crianças que já vêm com uma bondade diferente, que já não quer fazer uma maldade. Já são pessoas que estão nessa fase de mediunidade para transformar o mundo. Alguém conhece aqui o Gasparetto? Ele não era um pintor assim, excepcional? E aquilo era o quê? Uma mediunidade? Para vocês verem que a mediunidade não é só incorporar e psicografar, como muitas pessoas pensam. E como que eu exerço a minha mediunidade? Como que se exerce a mediunidade? Sendo um ser humano de bem, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Sede Perfeitos, o homem de bem. E lá ele fala também das perfeições. E aí é algo que é importante da gente falar aqui. Todos nós tendemos a nos sentir muito mal porque não somos perfeitos. Mas lá, Kardec já nos explica, a perfeição absoluta, ela só vem de Deus. Nós aqui, por mais que a gente vai se moldando durante a vida e aos nossos desafios, a gente vai atingir uma perfeição relativa. Por quê? Somos seres humanos. E vai acontecer situações que ainda assim a gente vai permanecer nessa perfeição relativa. Mas ainda assim, não é desculpa para a gente não se tornar seres humanos de bem. Fazer o bem,
fazer uma caridade, ou ser caridoso consigo mesmo, é uma forma de mediunidade. Às vezes, a gente ser esse espírita, que ser espírita não é só ter uma doutrina, é ter esse amor de Jesus no coração, que Jesus, eu penso que é a base para todos nós, né? Sempre é ali o alicerce, é aquela pessoa, aquele ser que existiu, que passou pela Terra, que a gente olha e tem como ali um exemplo a ser seguido. Alguém fechou no trânsito. Eu discuti. Eu estou sendo um ser humano de bem? Não estou. Alguém fez algo muito ruim e eu quero acabar com a vida daquela pessoa. Estou retribuindo o mesmo mal que ela. Eu estou sendo um ser humano de bem? E veja, na própria doutrina espírita fala, a gente não vai ter a mesma atração por alguém que, de repente, nos fez algo. Científico também, biologia, não vai ter. Mas eu preciso retribuir? Ou eu posso trabalhar dentro de mim o perdão? O soltar aquilo que aquela pessoa me fez. Porque o perdão não é só eu perdoar e ficar relembrando, né? É eu perdoar e soltar aquilo que aquela pessoa fez. Isso é exercício de mediunidade. A mediunidade a gente vai exercendo no nosso dia a dia, na nossa casa. Eu sempre falo isso aqui em palestras, a nossa casa é o nosso maior desafio. Nossa casa começa sendo a nossa primeira escola. Quando eu saio daqui, recebi palavras ótimas, tomei um passe, mas chego em casa e já começa uma guerra, não está aprendendo. Encheu o potinho, mas o potinho ficou inútil. Porque a gente aprende e transborda. Eu transbordo, eu compartilho. E mais do que isso, eu sirvo a humanidade. Como que a gente está servindo a humanidade? Só para si? Claro que a gente precisa sempre entender que, primeiro, tudo começa na gente. Como eu sempre falo aqui nas palestras, não adianta eu falar que eu amo o próximo se eu não me amo. Não adianta eu falar que vou fazer algo por alguém que eu não estou nem fazendo por mim. Não adianta eu falar que eu quero arrumar o mundo se, quando eu acordo, não estou arrumando nem minha cama. São coisas básicas. Quem já leu o livro O Sinal Verde, Chico Xavier, ali ele também conta mensagenzinhas básicas que a gente tem que fazer no dia a dia. Estou participando de uma fofoca. Estou trazendo aquela energia para a minha vida. Eu estou sendo um ser humano de bem? Claro que todo mundo gosta de fazer uma fofoquinha de vez em quando. Mas aquela coisa com maldade, para falar mal do outro, para trazer uma intriga, para ver aquela outra pessoa caindo em algum lugar que não deveria, isso não é ser humano de bem. Isso não é o que Jesus nos ensinou. Estamos aqui para evoluir. Vamos ter momentos de queda natural. A gente não está bem todos os dias. Nem todo dia a gente está legal. Sempre vai ter momentos em que a gente vai estar chateado com alguma coisa, ou simplesmente aquele dia que a gente está estressado, não quer saber de nada. Ok, mas isso tem que ser a regra? Uma das coisas que a doutrina nos ensina também, e Cristo bem nos ensina, em tudo dai graças. O que isso quer dizer? A gratidão. Como que você leva a sua vida? Com mais reclamação ou com gratidão? Ah, mas você não sabe porque você não está passando por isso. Você não sabe como que é a minha vida. Tá, mas você também não sabe como que é a minha. Todos nós temos desafios enormes. Mas todos nós temos bênçãos diárias também. E uma delas é a vida. A gente implorou para estar reencarnado aqui na Terra. E implorou porque não fomos flor que se cheire. Precisávamos estar aqui para aprender. Precisávamos de um pai e de uma mãe, seja ele quem tenha sido. Mas eles foram um transporte para que chegássemos até aqui. Não importa o que aconteceu. Porque, às vezes, até um pai e mãe com dificuldades era o nosso aprendizado. Para aprender a valorizar a família, para tantas outras coisas, né, que só quando a gente desencarnar a gente vai saber. Mas, ainda assim, a gente precisava desse transporte para estar aqui. E se estamos aqui respirando, já temos uma graça. Se temos saúde, temos que agradecer. Se temos um trabalho, temos que agradecer. A família que se construiu é motivo de gratidão. Só que, qual que é o do ser humano? Reclama por tudo o tempo inteiro.
E o que eu estava falando lá no comecinho sobre as vibrações. Gratidão e reclamação se comunicam? Não. É impossível. É legal ficar perto de alguém que só reclama? Você oferece 10 soluções, a pessoa vem com 10 problemas. Aquela pessoa, você chega perto, é aquele peso que você sente vontade de sair correndo. Não é agradável. Se a gente não gosta de ficar perto de pessoas assim, imagine se a gente for assim. O que a gente vai estar atraindo para a nossa vida? E isto é espiritismo. Não foi algo que se fundou apenas com Allan Kardec. Isso é da vida. Que era o que Jesus, né, e Deus, essa energia que nós acreditamos, queria desde o princípio. Que todos nós, porque a nossa destinação é ser feliz. Mas a gente foi se deturpando pelas nossas próprias paixões, pelas nossas más inclinações, pelos nossos comportamentos. Mas todos nós, seres humanos, queremos ser felizes. Todos, sem exceção. Seja por qualquer motivo, a gente quer ser feliz. Ninguém está aqui para querer sofrer. E o ser humano em si, ele ainda é bom. Acontece uma situação ou outra que se desvirtua, ou que a gente olha, não, essa pessoa não é boa, ela é. Sabe por que ela é? Porque a centelha divina está dentro dela. Só que talvez ela ainda esteja em um grau de evolução, de entendimento, de maturidade emocional e espiritual, que ela não consiga ter um comportamento diferente. Ou, se como eu disse agora, quando a gente vai olhar para aquela pessoa e ela falar, você não sabe como é a minha vida, a gente, de fato, talvez desconheça os motivos que deixou aquela pessoa ser daquela forma que é. Por quê? Cada situação vai reverberar na pessoa de uma forma. Cada um vai interpretar e reagir de uma forma. Uma criança que cresceu em um ambiente extremamente violento, que não teve amor, que não teve o básico, o que ela vai ter como crença para a vida dela? A violência. E é o que a gente faz muito aqui nos trabalhos na Casa Espírita, quando vem aquele espírito que está muito relutante, bravo, querendo destruir a outra pessoa, quando a gente traz para aquela pessoa, aquele espírito, uma figura de amor, aquilo acaba. Aquele espírito relutante se corrói no choro. E por quê? Porque lhe faltou amor. E porque ele já tem aquela centelha divina dentro dele, que é Deus. E que é esta bondade. Então, todos nós somos naturalmente bons. Mas talvez a cultura, a crença, a minha interpretação, a minha reação é diferente. Nós somos em vários aqui. Mas cada um aqui tem uma história de vida. Cada um reagiu a uma forma aos acontecimentos da sua própria vida. Cada um vai na frente, outro vai atrás, é igual os trabalhadores da última hora, que tem também no Evangelho. Um chegou mais cedo, outro chega mais tarde. Mas qual é o objetivo final? Que o Senhor lá, da leitura do Evangelho, faz. Ele não faz distinção, porque um começou mais cedo, o outro começou mais tarde. Ele vai dar a mesma moeda para todo mundo. Como que a gente pode interpretar essa leitura do Evangelho? Esse Senhor como sendo Deus. Fez os seus filhos. Uns estão mais avançados, outros um pouquinho mais para trás. Mas quando todos chegam no mesmo lugar, ele não vai fazer distinção. Olha, ela chegou primeiro, ele não, então vou dar uma moeda maior para ela e para ele não. Não. Por quê? Porque Deus é amor, Deus é bondade. Ele quer que todos os seus filhos caminhem para essa evolução. E como é que está o exercício da espiritualidade para vocês aqui? É muito fácil a gente falar de espiritualidade estando aqui. Mas exercer no nosso dia a dia que é difícil. E que é o grande exercício da gente se fazer. Como é que está o propósito de vida de cada um aqui? Como é que está o gerenciamento de tempo de cada um aqui? Eu gosto muito de ler. E eu trouxe para vocês aqui um capítulo de um livro que eu achei bem interessante, que, para mim,
foi uma chapuletada daquelas. Eu vou pegar aqui o celular para ler para vocês, para falar um pouquinho dessa questão do tempo. É o livro Alvorada Cristã, de Chico Xavier, que se chama A Conta da Vida. Conta a história de Levindo. Quando Levindo completou 21 anos, a mãezinha recebeu-lhes os amigos, festejou a data e solenizou o acontecimento com grande alegria. No íntimo, no entanto, a bondosa senhora estava triste e preocupada. O filho, até a maioridade, não tolerava qualquer disciplina. Vivia ociosamente, desperdiçando tempo e negando-se ao trabalho. Aprendera as primeiras letras a preço de muita dedicação materna e lutava contra todos os planos de ação digna. Levindo era um preguiçoso. Não queria trabalhar, não queria estudar e vivia às custas da mãe. Recusava bons conselhos e inclinava-se francamente para o desfiladeiro do vício. Nessa noite, todavia, a abnegada mãe orou. Como diz Chico Xavier, a oração de mãe arrebenta as portas do céu, né? Mais fervorosamente, suplicando a Jesus que o encaminhasse à elevação moral. Confiou ao céu, com lágrimas, convencida de que o Divino Mestre ampararia a vida do jovem. As orações da devotada criatura, da mãezinha, foram ouvidas no alto, porque Levindo, logo depois de arrebatado pelas asas do sono, a gente sabe que quando dormimos o nosso espírito se desprende e vai por aí, sonhou que era procurado por um mensageiro espiritual a exibir largo documento na mão. Intrigado, o rapaz perguntou-lhe que devia a surpresa de semelhante visita. O emissário fitou nele os grandes olhos e respondeu: meu amigo, venho trazer-te a conta dos seres sacrificados até agora em seu proveito. Enquanto o moço arregalava os olhos de assombro, o mensageiro prosseguia. Até hoje, para te sustentar a existência, morreram aproximadamente 2.000 aves, 10 bovinos, 50 suínos, 20 carneiros, 3.000 diversos peixes. Nada menos de 60.000 vidas do reino vegetal foram consumidos pela tua vida, relacionando-se às do arroz, do milho, do feijão, do trigo, das várias raízes e legumes. Em média calculada, bebestes 3.000 litros de leite, gastastes 70.000 ovos e comestes 10.000 frutas. Tens explorado fartamente as famílias de seres do ar e da água, de galinheiros, estábulos, pocilgas e redis. O preço dos teus dias nas hortas e pomares vale por uma devastação. Além disso, não relacionamos aqui os sacrifícios maternos, os recursos e doações de teu pai, os obséquios dos teus amigos e as atenções dos vários benfeitores que te rodeiam. Em troca, que fizestes de útil? Não restituístes ainda à natureza a mínima parcela de teu débito imenso. Acreditas, porventura, que o centro do mundo repousa em tuas necessidades individuais e que viverás sem conta nos domínios da criação? Produze algo de bom, marcando a tua passagem pela terra. Lembra-te de que a própria erva se encontra em serviço divino. Não permitas que a ociosidade te paralise e o coração desfigure o espírito. O moço espantado passou a ver o desfile de animais que havia devorado e, sob forte espanto, acordou. Amanhecera, o sol de ouro, como que cantava em toda parte um hino glorioso ao trabalho pacífico. Levindo escapou da cama, correu até sua mãe e pediu trabalho. E ela agradeceu, e daí em diante, Levindo se converteu em um homem honrado e útil. Eu achei isso muito forte. Por quê? Tudo isso que o Espírito falou para o Levindo, de tudo aquilo que ele consumiu, é o que a gente consome aqui na Terra o tempo todo. Olha o tanto de coisas que temos para agradecer diariamente. Tudo na natureza, e a gente aprende isso com a doutrina espírita, tudo é útil, tudo tem uma servidão. Até aquele animaizinho, aquela formiguinha que a gente acha que não tem utilidade para nada, ela tem. Imagine nós. O que estamos fazendo de útil?
Lembra? O nosso potinho que está se enchendo aqui. Como que eu estou empregando este potinho? Esse aprendizado que eu estou colocando dentro do meu potinho. Porque vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, transborda, e aí? Qual a utilidade da existência? Além de se desenvolver, obviamente, da evolução. Qual que é o meu servir perante a humanidade? O que eu estou fazendo de benéfico? Por que eu quis trazer tudo isso? Porque quando a gente pensa em uma figura como Allan Kardec, a gente pensa num homem que fez muito pela humanidade. Quando pensamos em Chico Xavier, que também fez, porque trouxe toda essa bagagem de conhecimento, de caridade e de bondade. Pegamos Allan Kardec de novo como exemplo, ele foi desconstituído. Quando ele faleceu, ele não tinha nada mais. Porque a sociedade da época retirou todos os títulos dele, ele começou a precisar dar aulas ali, particulares, para poder sobreviver e manter a sua subsistência. Ele foi totalmente desconstituído, mas ele não desistiu do seu propósito de vida, que era trazer a codificação. Então, por mais que as coisas aconteçam na nossa vida, e que, de fato, pode nos desconstituir, pode nos tirar do prumo, é a gente voltar para trás e perguntar, e entender qual que é o propósito de vida. E a usar uma frase que eu particularmente gosto muito de usar, que é de Saulo, né, que se tornou Paulo de Tarso, quando Jesus apareceu para ele. E quando Jesus apareceu, e ali antes da sua conversão, ele fez uma perguntinha que traz inúmeras interpretações que a gente traz para a nossa vida aí. Senhor, o que queres que eu faça? Então, independente do que aconteça, eu penso que é fazer essa pergunta para Jesus. Senhor, o que queres que eu faça? E, com certeza, a resposta virá. E, como eu sempre falo aqui, não é aquela resposta que a gente quer do jeito que a gente quer. Ela vai vir de outras formas, através de outras pessoas, mas que nos conduzirá ao caminho. Só que precisamos fazer a nossa parte. Estamos aqui para sermos úteis. Evoluir, aprender a amar, aprender a se dedicar ao próximo, a fazer alguma coisa de benéfica. Mas também não desistir do nosso propósito de vida, seja lá o que for que venha a acontecer. Por isso que eu achei interessante trazer isso para a gente hoje, trazer essa reflexão, até porque nós viemos aí de Páscoa, e Páscoa na doutrina espírita significa o renascimento, não é a morte de Cristo, é um renascimento. Então, é um momento que a gente traz mais reflexões de como queremos realmente renascer, o que queremos para a nossa vida. Também começamos aí, no finalzinho de março, o Ano Novo Astrológico, que muda muitas energias também. O ano não vira ali, de fato, no 31 de dezembro, vira agora no dia 20 de março. Nós tivemos essa virada, consequentemente, a Páscoa. E aí? Estamos na energia de mudanças. E o que nós vamos fazer com isso? Manter o mesmo looping infinito, de ficar ali na mesma situação, ou tomar uma atitude aqui agora para se melhorar e viver o propósito de vida? E aprender que somos todos médiuns, temos toda essa intuição. Essa intuição o tempo todo fala, berra com a gente. A gente está tendo ouvidos para ouvir, captar e pôr no nosso dia a dia, ou vamos continuar na inércia? Veja que a conta da vida está aí. E o tempo vai passando, e o tempo está, de fato, passando muito rápido. Daqui a pouco estamos no fim do ano. Fazemos projetos para a vida que não acontece porque a gente vai deixando para lá. E a gente vai se deixando para lá. E um dos propósitos não é se deixar para lá. A gente veio aqui para viver e fazer acontecer. Essa era a mensagem que eu queria trazer aqui para vocês hoje, celebrando Allan Kardec, celebrando os 169 anos do Espiritismo oficial, né? Porque, como eu disse, sempre existiu, sempre existirá e sempre estará aqui com a gente. A espiritualidade sempre está com a gente também, só que a gente sempre precisa fazer a nossa parte para receber a sua mensagem, para receber a sua intuição, para captar, na verdade, esta intuição e para pôr em prática. Deus não faz por nós, Deus faz através de nós, através das nossas atitudes, através da nossa intenção, do nosso desejo.
Porque quando a gente se coloca na posição de vítima, realmente ninguém sai do lugar. E ninguém gosta de vítima. Nem Deus gosta de vítima. Até Jesus, quando era necessário, ele se afastava e deixava aquela pessoa passar o percalço que ela tinha que passar, até ela aprender que a atitude começava com ela. É sempre assim. Então, não vai ser comigo, não vai ser com vocês que vai ser diferente. Que a gente possa ter essas atitudes diferentes, vivendo o nosso propósito de vida, pensando em todos esses avatares que passaram pelo mundo e que passaram por inúmeras dificuldades. Todo mundo tem as suas dificuldades particulares, mas, ainda assim, temos essa centelha divina que só espera que a gente a use. E como Cristo Jesus disse, né, e eu gosto muito também dessa frase, sempre falo ela aqui, é deixar brilhar a vossa luz. Não sou eu que estou dizendo, é Cristo. E se Ele está falando, quem sou eu para não fazer essa luz brilhar? Não é? Então, era isso. Eu espero que tenha feito sentido para vocês, que tenha reverberado, esteja aí reverberando, para que a gente possa, pouco a pouco, fazer as mudanças necessárias aí para a nossa vida. Tá bom? Gratidão.